E aí, tudo bem? Então, a aula anterior, eu havia me programado para a gente falar um pouquinho também a respeito do responsável tributário. Na aula anterior nós falamos dos contribuintes habituais e não habituais, e no final eu deixei para falar da jurisprudência do STF, segundo a qual o contribuinte do ICMS importação é o destinatário jurídico, ou seja, aquele que realmente realiza a importação, e não o destinatário físico, que é para onde a mercadoria vai. Normalmente eles são o mesmo, mas no mundo moderno de e-commerce e tudo mais, às vezes isso não vai acontecer. Então vale o destinatário jurídico, o importador, aquele que transacionou a importação da mercadoria com o fornecedor lá do exterior, tá legal? Para isso, para essa explicação toda, a gente levou aí um tempo considerável. E eu achei que a aula estava ficando muito longa, por isso eu quebrei essa aula e estou reservando a aula de hoje especificamente para nós tratarmos do ICMS devido por responsabilidade tributária de terceiro. Então vamos lembrar aquela perguntinha básica do nosso método ICMS 360. Dê-me o fato gerador que eu te dou o contribuinte. De que maneira? Fazendo a pergunta, realizou o fato gerador? Sim. Então é contribuinte. Mas a pergunta pode vir não. A resposta pode ser, não realizou o fato gerador. Se não realizou o fato gerador, então o sujeito não é contribuinte. Se não é contribuinte, significa que ele é responsável? Não. Se ele não é contribuinte, ele só vai ser responsável se houver previsão legal. Então, a depender da lei, ele pode ser, ou seja, se estiver previsto em lei, ele pode ser o responsável. E aí, quando a gente fala em responsável do ICMS, eu tenho o terceiro, artigo 5º, tá, da Lei Complementar 87/96, que responde por atos e omissões que levem ao não pagamento do imposto. E eu tenho o substituto tributário, no interesse da arrecadação e fiscalização. Aí aqui eu já estou falando do artigo 6º. Pois bem, quando eu vou para a Lei Candir, quando eu vou para a Lei Complementar 87/96, eu tenho, primeiro, a figura do responsável terceiro. Essa que é o foco da aula de hoje. Por quê? Porque o substituto tributário nós vamos deixar para um futuro, vamos colocar aqui, futuro módulo. Nesse momento, a gente vai tratar do terceiro. O terceiro que está lá na Lei Complementar 87/96. Tudo bem? A Lei Complementar que estabelece quem são os terceiros responsáveis por atos ou omissões? Não. A Lei Complementar tem caráter nacional. Ela é uma diretriz para os estados. Então, o que vai acontecer? A Lei Complementar estabelece que os estados podem prever um terceiro sendo responsável pelos atos e omissões que levem ao não recolhimento do imposto. Percebeu? Então, a Lei Complementar autoriza os estados, por meio de lei estadual, a estabelecer os responsáveis tributários nesse caso. Então, vem comigo aqui na telinha. O artigo 5º da Lei Complementar 87/96, estou sempre falando da Lei Candir, a 87/96, prevê que a lei poderá atribuir a terceiros, ó, a responsabilidade de terceiros, a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável. Eu posso ser responsável até se o substituto não pagar, que ele é um responsável também. Então, esse terceiro, ele pode responder pelo pagamento do imposto dele ou de um outro, de um contribuinte, melhor dizendo, ele pode responder pelo pagamento do tributo de um contribuinte ou de um outro responsável. Ele vai responder pelo imposto
de quem não pagou e ele, no mesmo ato, cometeu uma ação ou uma omissão. Daqui a pouquinho a gente vai ver exemplos dessas ações ou omissões. Então, a lei estadual estabelece que o terceiro vai pagar o imposto quando atos ou omissões concorrerem para o não recolhimento do tributo. Então, veja que eu vou ter aqui o seguinte, um ato desse terceiro, tá? Ou uma omissão desse terceiro. Esse ato ou essa omissão leva à responsabilidade tributária. E esse ato ou essa omissão que leva à responsabilidade tributária porque eu tenho um não pagamento do ICMS. Mas atenção, não se esqueça, tem que estar na lei estadual a hipótese. E você vai ver nas leis estaduais as situações em que eu tenho responsáveis relacionados em artigos, muitas vezes longos, com vários responsáveis tributários pelo ICMS, com base nesse artigo 5º da Lei Complementar 87/96. É por isso que eu falo, estudando a Lei Complementar, a Constituição, eu adquiro os conhecimentos necessários para interpretar e aplicar a lei estadual. Quando eu olho para uma norma de responsabilidade, eu já sei que ela tem fundamento aqui, eu já sei que aquele sujeito não é contribuinte, mas ele está respondendo por atos ou omissões. Eu vou dar aqui para você alguns exemplos da lei estadual. 2 exemplos, tá? Só para você entender. As leis estaduais, muitas vezes, colocam o seguinte, tá? Exemplos de leis estaduais. Estabelecimento onde se encontre mercadoria desacompanhada de documento fiscal. Esse aqui, ó, ele é responsável. Inclusive, existe a previsão que ali é o local do fato gerador. A mercadoria está sem nota fiscal, é flagrada num determinado estabelecimento, só que o fato gerador que está sendo cobrado do imposto, muitas vezes é de uma saída anterior. Então, veja, o contribuinte X promoveu uma saída, só que ele tinha que ter nota fiscal e não fez. E aí a mercadoria foi flagrada em Y. Claro que o contribuinte é quem deu a saída. Mas como a mercadoria foi flagrada aqui, a gente sabe que aqui é o local do fato gerador. Mas eu não sei de que contribuinte que veio. Então, o que o legislador faz? Quem se omitiu não pediu nota. Quem foi que se omitiu e não pediu nota fiscal? Foi o Y, né? O Y aceitou a mercadoria sem nota fiscal, não aceitou? Aceitou. Então, esse Y aqui, ó, ele é responsável tributário. Com base nessa norma aqui que você está vendo, ó, onde se encontra a mercadoria caso desacompanhada de nota fiscal. Ela não foi encontrada em Y? Então, aquele lá é um estabelecimento responsável. Aquele sujeito passivo daquele local, né, responsável por aquele local, também é responsável pelo pagamento do imposto. Tranquilo? Outra hipótese, é uma hipótese bem genérica, tá? Mas aparece em todas as leis estaduais praticamente. Todo aquele que tiver interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Todo mundo que tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador pode ser responsabilizado. Imagine você, o indivíduo que é sócio de uma empresa, ele atua depois que a empresa encerrou as atividades, ele continua promovendo operações, essa empresa é contribuinte, mas esse sócio, sem dúvida nenhuma, tem interesse comum no fato gerador, porque é ele que está realizando as vendas. Então, ali dá para defender, plenamente defensável, que se trata de um responsável tributário, porque ele tem interesse comum
na situação que constitui o fato gerador. Em fraudes, quando uma empresa constitui outra para praticar fraudes tributárias, essa empresa que constituiu a empresa fantasma, com quadro societário composto por laranjas, né, interpostas pessoas, essa empresa tem interesse comum no fato gerador, porque ela constituiu ali um estabelecimento fantasma para fazer fraude, para deixar de pagar imposto, para tirar nota por aquela empresa fria, né, tirar nota fria. Então, esse empresário ou essa empresa que está realizando a fraude, é claro que tem interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Então vai ser responsável tributário mesmo. Atenção! Essa situação interesse comum no fato gerador é uma situação de solidariedade por natureza lá do Código Tributário Nacional, né? Solidariedade por natureza. Código Tributário Nacional, artigo 124. Eu tenho a solidariedade legal, que é aquela prevista em lei, e a solidariedade natural ou por natureza, que é aquela das pessoas que têm interesse comum no fato gerador. Essa situação e outras, nas leis estaduais, normalmente vem com a previsão de que a responsabilidade desse terceiro é solidária. A responsabilidade do terceiro, normalmente na lei estadual, tá? Então, estou falando das leis estaduais, vem com solidariedade. Geralmente, tem um artigo lá que diz, respondem solidariamente, aí relaciona os responsáveis. Tem estado que prevê responsabilidade solidária em alguns casos, em outros casos não. Quando a responsabilidade é solidária, qual que é a vantagem para o fisco? O fisco pode cobrar o imposto ou do contribuinte, ou do responsável, ou de ambos, sem nenhum benefício de ordem. A responsabilidade solidária, ela é sem benefício de ordem. Então, veja, eu tenho aqui um contribuinte e um responsável. Caiu numa hipótese de responsabilidade, essa responsabilidade é solidária. O que significa responsabilidade solidária? É que os dois respondem juntos. Eu tenho o sujeito passivo, que é o contribuinte, e o sujeito passivo, que é o responsável solidário. O fisco vai exigir o imposto dos dois. Às vezes, lavra-se o auto de infração contra os dois, tá? Então, aqui eu tenho o contribuinte, exemplo, e aqui eu tenho um responsável. A Fazenda vai lavrar o auto de infração contra ambos. Os dois são sujeitos passivos. Esse aqui é o autuado. E esse aqui o solidário, em razão da responsabilidade solidária. Os dois vão constar no auto de infração. Certo? Pois bem, claro que tem que cair numa situação que esse aqui tenha cometido uma ação ou omissão, que esteja prevista em lei esse tipo de ação ou omissão, igual aos exemplos que eu dei aqui, aí sim ele pode constar como solidário. E aí, quando ele consta como solidário, a solidariedade não comporta benefício de ordem. O que significa não comportar benefício de ordem? É que a Fazenda pode cobrar do contribuinte, pode cobrar do responsável, pode cobrar dos dois, na execução fiscal pode penhorar bens de um, de outro, certo? Então a responsabilidade é coisa muito séria, o contribuinte ele tem que olhar não apenas para as suas obrigações na condição de contribuinte, quando ele deve o imposto, mas quando o imposto é devido por terceiros. E aí quando o imposto é devido por outra pessoa, o contribuinte tem que ter cuidado para não cair em nenhuma situação em que ele acabe ficando responsável solidário. Então, não adquirir mercadoria sem nota fiscal, olhar bem o fornecedor para não adquirir mercadoria acompanhada de documento inidôneo. Né? O contribuinte não deve participar de esquemas de sonegação tributária. Há várias situações em que ele leva a responsabilidade entrando de gaiato no navio, igual a gente fala, né? Vai de graça ter que pagar o ICMS. Não era dele o fato gerador, mas ele entra na condição de responsável. Bom, você que é advogado, advogada, contador, que às vezes também tem que defender os interesses do seu cliente,
o que eu falo para você? Eu falo o seguinte: é muito importante que quando um cliente seu recebe uma cobrança na condição de responsável solidário, que você confira se realmente ele se enquadra na condição de responsável solidário. Há muitos autos de infração em que o fiscal joga o contribuinte como solidário sem nenhum fundamento legal, sem sequer explicar por que ele está sendo solidarizado, por que ele está entrando no auto de infração, tá? Então, ó, essa responsabilidade solidária tem que ser com fundamento legal. Se não tiver fundamento legal, o auto de infração em relação àquele sujeito passivo, ele é nulo. Então, sempre que um cliente for incluído no auto de infração ou numa cobrança tributária de ICMS, sob o fundamento de que ele é responsável, tem que verificar se ele praticou a ação ou omissão, 1, e 2, se tem previsão legal para aquela responsabilidade. E se tem, se é uma responsabilidade solidária. Tudo isso eu tenho que olhar. Todos esses aspectos que a gente estudou em aula têm que ser verificados. Então tem o lado preventivo, que é tomar cuidado para não se enquadrar em nenhuma dessas situações de responsabilidade, e tem o lado defensivo, que é em caso de acusação fiscal, verificar se há fundamento em fatos, ações e omissões, e no direito, fundamento na legislação para aquela imposição de responsabilidade de terceiro. Dúvidas? Você sabe que, em caso de dúvida, estamos sempre à disposição pela nossa central de dúvidas. Central de contato na sua plataforma de estudo. Então, qualquer coisa é só chamar. Estamos juntos, respondemos todas as suas dúvidas. Este módulo terminou, o módulo de sujeito passivo. Próximo módulo, nós vamos fazer um módulo rápido de não cumulatividade e crédito do imposto, fixando para você a concatenação lógica da não cumulatividade e do crédito no âmbito do nosso método ICMS 360. E aí, eu vou recomendar que você faça uma intensa imersão a partir deste módulo de não cumulatividade e crédito no nosso curso, tá? ICMS da série Legislação ICMS Passo a Passo, que você tem de bônus nesse curso, em que nós analisamos o crédito de ICMS em 5 tópicos passo a passo, um curso que é o que tem de mais preciso, o que tem de mais completo em matéria de crédito de ICMS no mercado. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse bônus. Então aqui nós fechamos esse módulo de sujeito passivo. O próximo módulo é de não cumulatividade de crédito, que vai ser a sua preparação para entrar de cabeça na alma do ICMS no nosso curso bônus ICMS Passo a Passo, 5 tópicos essenciais de crédito de ICMS. Se você já deu uma olhada lá, não tem problema. Você já olhou o curso bônus, você já está assistindo às aulas do curso bônus, você já está vendo os materiais, as videoaulas animadas, o conteúdo ali é muito, muito rico. Mas você vem para cá, assiste às aulas do próximo módulo aqui, porque essas aulas vão fazer um link do curso bônus com o nosso método ICMS 360 graus para dominar a legislação do ICMS e interpretar o ICMS de qualquer estado e aplicar. Esse é o objetivo a que estamos aqui. Muito obrigado, fechou o módulo, um grande abraço e até o nosso próximo módulo, até as próximas aulas. Tchau, valeu!